Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma live todas as quintas-feiras. Eu trago profissionais da área de engenharia civil, arquitetura e design de interiores. E hoje eu estou trazendo o arquiteto urbanista Diego Moraes, que já chegou aqui. Eu acho que agora vai dar certo. Diego, fique aí para você entrar. Vamos ver. Ah, agora foi. Agora sim. Boa noite, Diego, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo? Pessoal, eu tô te ouvindo. Aguardar aí mais um pouquinho, porque eu Uhum. desfiz aquela, né? E acho que o pessoal vai retornar. Guardar aí uns 2 minutinhos que o pessoal vai chegando. Não, tranquilo. Já ir já tomando minha água, relaxar e acalmar um pouquinho. É, vai ter muita conversa aqui. Eu já coloquei. Aí, pronto. Estão chegando. Oi, Milena, boa noite. Boa noite, Milena. Deixa eu ver quem mais já entrou aqui também. Ruby entrou. Só mais um minutinho aí, que aí a gente começa. Uhum. Deixa o pessoal. Olá, Lúcio, de novo. E aí, Lucy? Lucinho. Eu falei Lúcio. Vitória, boa noite. Boa noite, Lívia. Olá. Aí chegou Lívia. Vão apertando aí os coraçõezinhos, mandando o aviãozinho também, né? Que a gente vai ter um papo bem legal aqui sobre projeto arquitetônico. É bom para quem é estudante de arquitetura ou quer ser estudante de arquitetura, né? Fazer o curso. Também vai ser ótimo para quem é cliente, né? Para tirar algumas dúvidas, para quem já está no mercado de trabalho. Então, a conversa que a gente vai ter hoje, Aline. Boa noite, Aline. Boa noite, Jace, Rejane. Bom, Diego, o pessoal tá chegando aí, e aí eu fiquei pensando, né? Eu acho que eu vou acabar tirando logo uma dúvida com o Diego, que já vem assim batendo na minha cabeça, né? É, olha, recentemente eu fiquei com vontade de construir, né, uma casa, e aí eu adquiri um terreno. E aí eu queria saber de você, né? Já que eu te chamei aqui, né? Foi até de propósito que eu te chamei, para não deixar você escapar. Eu quero saber quanto é que custa aí um projeto com 3 ambientes, é, seriam 3 quartos, na verdade, sala, cozinha, varanda gourmet, enfim, né? Quanto é que fica aí o teu projeto aí? Pronto. Isso aí, na verdade, foi uma dinâmica que eu e a Amanda a gente já tinha combinado de lançar aqui na live. Porque o que é que acontece? Isso, esse tipo de pergunta é uma das coisas mais corriqueiras que acontece na vida de um arquiteto. Principalmente recém-formado, que aí vai ter aquele amigo, vai ter aquele primo, vai ter o vizinho, que sempre vai vir com Aham. aquela. Com essa investida. Ó, eu tenho um terreno, tanto por tanto, eu tenho sei lá, eu quero 2 quartos, duas salas, uma cozinha, não sei o que, e pá, pronto, dá só a lista de cômodo e acabou. Quer saber o orçamento do projeto. E aí o que acontece? Essa live de hoje, uma das finalidades dela é justamente mostrar como de fato é o desenvolvimento de um projeto, quais são os pontos que são levados em consideração para o desenvolvimento desse projeto
digamos assim, a gente fazer com que as pessoas possam entender a importância das especificações, das determinações de todos esses fatores que condicionam o desenvolvimento de um projeto. Porque se fosse, digamos assim, fácil, feito a gente pegar uma lista e a metragem, não existiria arquiteto, a gente iria trabalhar só com aqueles sites que já trabalham com plantas pré-desenvolvidas. Então, a ideia é justamente a gente desmistificar e, digamos assim, conscientizar as pessoas da importância de você ter um profissional acompanhando desde o início do seu desenvolvimento do projeto, seja ele reforma ou seja ele de construção, e a pessoa possa entender a importância desse profissional, ele presente em todas as etapas da execução da obra, não só da parte de planejamento, mas a parte de construção. Uhum. Bom, e aí eu vou te fazer uma pergunta que agora não faz parte da dinâmica, né? É uma pergunta Uhum. mesmo assim. é, quando foi que você escolheu realmente fazer o curso de arquitetura, né? Eu quero iniciar aqui com você, é, até porque, como eu falei, né, a gente vai ter estudantes de arquitetura ou estudantes do ensino médio, ou quem está fazendo o cursinho pré-vestibular, Design, tecnificações. design, enfim, né? E às vezes fica com essa dúvida, né? Se tem a vocação, se é somente pelo gosto, né? Às vezes faz uma decoraçãozinha em casa, né? E aí fica com aquela coisa, ah, será que dá certo, eu sei, né? Ou então acompanha uma obra, enfim. E aí eu queria saber assim, o Diego Moraes, né? Ele decidiu ser arquiteto quando? Quando foi que você se identificou com a profissão, né? E contar um pouquinho pra gente a sua trajetória. Bem, vamos lá. Desde criança, eu sempre fui fissurado por desenho. Eu era daquelas crianças que ficava na frente da televisão e ficava imaginando. Passava tudo quanto era desenho. Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Power Ranger. Tudo que você imaginar que passava na televisão, eu ficava com aquilo na cabeça e queria fazer aquilo ali no papel. Então, desde o início, eu sempre fui daqueles tipo. Eu fui nessa parte aí de desenho. Eu acredito que algumas pessoas elas conseguem trabalhar isso ao longo dos anos e outras elas, digamos assim, elas meio que tipo já nascem, eu acredito que predestinado para desenvolver aquilo ali. Então, o que é que acontece? Eu comecei, tudo que eu assistia, tudo que passava, eu tentava desenhar. E fui trabalhando isso. Foi uma coisa que, tipo, desde novinho, eu fui, tipo, lapidando isso. Então, eu comecei a desenhar e a partir dessas questões dos desenhos, eu sempre, digamos, participava de gincana nas escolas, fazia desenho, sempre da parte da área plástica, da área de artes. Eu sempre, é uma coisa que eu sempre me engajei de cara. Todas as gincanas, até quando eu participava nas gincanas, a gente já, tipo assim, não precisava nem de discussão. Tu vai dizer, não, Diego já fica encarregado dessa parte. A partir disso aí, eu comecei a trabalhar na área de design. Lá na minha cidade, em Santa Cruz do Cabari, no interior de Pernambuco, ela vive muito da parte de confecção. Então eu cheguei a trabalhar numa gráfica desenvolvendo artes visuais, que seja a questão de desenvolvimento de logotipo, adesivação, publicidade, enfim, tudo da área de comunicação visual. E a partir disso aí, esse primeiro contato, eu comecei, digamos assim, começar a tirar medidas dos espaços, feito, por exemplo, adesivação, desenvolvimento de placa e tudo mais. E aí comecei a, digamos assim, trabalhar arte e desenho, mas em cima de medidas. E com pouco tempo eu comecei a, digamos assim, ter algumas intervenções lá na minha casa. A gente começou a ver a necessidade, digamos assim, então, a gente tem um espaço aqui, a gente precisa pensar nele. Porque meu pai, de vez em quando, gostava de mexer na casa e tudo mais. E aí eu e meus pais, a gente abriu uma lan house
E toda essa lan house fui eu que projetei ela na época ainda do CorelDRAW. Como era a ferramenta que eu trabalhava desde a época da comunicação visual, eu projetei toda a lan house no Corel. E aí, depois dessa época, eu estava na minha cabeça, vou fazer design. Mas não, no caso, o design interiores, na época, era o design industrial. E aí eu prestei vestibular para design na Federal, prestei vestibular para ciência da computação e prestei vestibular para arquitetura. Hum. Cheguei a passar na primeira etapa do design na Federal e prestei o vestibular de arquitetura na época era Faculdade do Vale do Ipojuca, hoje é a Universidade do Vale do Ipojuca. E aí quando eu fiz o de arquitetura, deu um estalo. Digo, cara, vou fazer arquitetura, não vou nem tentar a segunda etapa do de design e nem tentei o de ciência da computação, digo, vá arquitetura. Então comecei a faculdade de arquitetura, logo de cara me apaixonei. É uma coisa que tipo assim, nesse caso aí não tem como explicar. Quando você começa a trabalhar com algo que você gosta, primeiro que depois você não trabalha, você só ali é um hobby. Então eu comecei a trabalhar aquilo ali e cada vez mais, quanto maior o contato com o curso, mais eu me apaixonava, mais eu queria me aprofundar na área. Então a arquitetura para mim foi uma coisa, digamos assim, foi um dos casamentos perfeitos da minha vida. Pois é, e aí no curso, né, você se identificou mais, então, com o projeto arquitetônico, ou você também gostava de urbanismo? O que te chamou mais atenção já foi de cara, assim, realmente o projeto arquitetônico? Uhum. O projeto sempre foi digamos assim, a área que eu sempre mais me identifiquei. A minha faculdade, ela, todo o curso, do início ao fim, ela era, digamos assim, praticamente embasada em três pilares, que era arquitetura, urbanismo e história. Sim. Arquitetura eu sempre gostei, urbanismo eu gostava, história eu sempre achei interessante, a parte de documentário, dessas coisas, mas o que eu de cara eu me identifiquei foi a arquitetura. Então, desde novo eu sempre gostei disso e sempre colei nos professores carrasco da faculdade, que todo mundo morria de medo e esses eram os que eu mais colava neles, porque o que é que eu pensei? A época que eu tenho para ousar, para arriscar, para tentar algo inusitado, diferente, é agora. O mercado, eu já tinha em si mesmo, o mercado não vai tolerar erros. E tocando nesse assunto, é uma coisa que também é importante, eu acredito, frisar, na questão da vivência profissional, todo profissional ele vai cometer erros. Ninguém está isento disso. Então, o que é que eu pensei? Eu digo, ó, se é o momento de tentar algo diferente, que a gente sabe que pode dar certo ou não, é agora, na faculdade. Então, eu sempre buscava, na hora de montar as disciplinas da faculdade, pegar logo os professores, que era aqueles professores, digamos assim, os bambambam, que todo Que mundo morria colocava de a prova medo mesmo, né? nisso. Uhum. E aí, assim, aqueles ali são aqueles que você aprende. Tanto que boa parte deles, até hoje eu tenho uma relação de família. Se eu for começar a citar aqui, eu acredito que eu acho que pelo menos umas duas ou três professoras, que eu acho que se elas depois assistir essa live e eu não citar o nome delas, depois elas vão me cobrar. Que em primeiro lugar, e eu acredito que foi a mais importante na minha formação, foi a professora Kátia, que ela meio que tipo assim, ela de maneira paralela, ela meio que fazia parte da coordenação. Então, tipo assim, Kátia foi digamos assim, o primeiro contato com um professor linha dura, entre aspas, e que, tipo assim, logo de cara eu me identifiquei. Eu disse, poxa, essa mulher é a top. Em seguida veio uma professora que depois eu cheguei a fazer uns cursos com ela, que foi a professora Andresa Procoro, no caso Kátia Aves, Andresa Procoro, que é uma professora que ela tem uma empresa de cursos e que, tipo assim, ela também, a partir dela,
foi aquela que, tipo assim, me instigou a usar, a desenvolver trabalhos, digamos assim, diferentes, de buscar algo novo. E eu acredito que em terceiro teve a professora Amanda Casé, que foi a minha professora de TCC, e que a partir dela eu passei a ter digamos assim, uma visão totalmente diferente sobre metodologia de projeto. Então, Kátia foi aquela professora que, digamos assim, desde o início foi a precursora e que ela sempre me norteou na parte de projeto. Então, na parte de projeto, hoje eu considero ela, tipo assim, até brinco de vez em quando eu chamo ela de a minha mestra. Teve a Andresa, que foi uma que me, digamos assim, despertou nessa parte de, digamos assim, de criar, de ousar, de ir além. E a Amanda, que foi a professora que, digamos assim, me norteou na parte de metodologia. Que boa parte de tudo, não só dela, mas de tudo que eu aprendi, não só dessas três professoras, mas de todos que eu tive contato, eu acredito que eu tento aplicar isso até hoje. Sim. Rejane colocou aqui, é maravilhoso quando nos identificamos e descobrimos o nosso dom. Com certeza, viu? E isso que o Diego tá trazendo, né? Eu ainda vejo que são poucos os profissionais que se identificam assim de cara logo, né? Tem muita gente que começa o curso, aí daqui a pouco vê que não tem muito a ver, aí muda, né? E vai ficando com aquela angústia, né? Poxa, que área que eu vou atuar, enfim, né? E quando a gente descobre logo de cara, né, Diego? Amor à primeira Uhum. vista, né? É como você falou, não chega nem a ser mais uma questão de trabalhar, né? De trabalhar na área, né? Você vai, na verdade, mostrar o seu talento, né? Você É uma vai, realização. através do seu talento você se realiza, né? Isso é muito importante. E aí eu também quero perguntar para você o seguinte: é, na sua atuação, né? Então, quando a gente pensa em projeto, a gente pensa logo assim, no caso projeto arquitetônico, né? A gente tem um problema, normalmente é assim, né? Eu tenho um Uhum. problema e eu preciso ter uma solução, né? Mas para eu sair do que é o problema e chegar na solução, eu tenho várias etapas, não é isso? E aí eu te pergunto assim, no seu processo de criação, quando é que surge, de fato, quando é que nasce, né, a solução? Assim, você está ali fazendo eu chego para você, né, te dou, te falo a minha necessidade, né, levo a você Uhum. um problema, e aí, quer dizer, você já está aqui meio que processando, mas eu já lhe vi atuando, fazendo, né, as coisas. Você pega logo um papel, se você tiver uma caneta, você já vai fazendo um croquis. Aí, ó, você já tá fazendo o croquis, né? Então, é Uhum. aí onde começa o teu processo de criar, de buscar uma solução. Você diria que é nesse momento, quando você está conversando com o cliente, porque tem gente que escuta o cliente e só depois de alguns dias, né, que vai mostrar ali a solução, né? Ou pelo menos uma ideia que surgiu, né? E eu percebo que naquele momento tá acontecendo alguma coisa, né? Aí na sua cabecinha, né? Que você já está rabiscando. Então eu queria saber se é aí mesmo que começa todo o processo. Vamos lá. Para quem chegou agora, né? Boa noite, pessoal. Eu tô vendo Vê aqui, tá só, chegando bastante gente. Boa noite. a gente, eu e a Amanda, a gente tinha feito como se fosse uma dinâmica no início, ela interpretando um cliente que me abordava e dizia, ó, tem um terreno, tanto por tanto, tem essa lista aqui de ambientes, e aí? Eu quero que desenvolva um projeto, quanto é? Vê só, quando o cliente procura um arquiteto, um design, um decorador, seja lá qual for o profissional, ele, assim como você falou, né, no caso assim, ele apresenta um problema. Ele apresenta, no caso aqui, ele chega com a situação e quer que a gente trabalhe aquilo ali. Mas aí o que é que acontece? O desenvolvimento do projeto, ele consiste na gente identificar, de fato, o que é a necessidade do cliente. Não necessariamente vai ser um problema.
em todos os casos, porque nisso aí a gente precisa identificar de fato qual foi a motivação do cliente em procurar o profissional. E aí eu costumo dizer, isso eu aprendi com a professora Andresa, e até, eu trabalho isso até hoje, que, digamos assim, são duas linhas que norteiam a motivação da busca de um cliente por um profissional da área, que é, no caso, a necessidade ou um desejo. Sim. E aí o que é que acontece? Quando o cliente busca a gente, no caso, por necessidade, na maioria dos casos é o quê? Porque a pessoa está querendo sair do aluguel, quer, de fato, nesse caso aí, quer fazer uma transformação na vida, quer abrir a empresa, quer, às vezes, digamos assim, ele tinha uma empresa em outro local e pretende, digamos assim, construir ela num ponto, digamos assim, com visibilidade maior e tudo mais. Então, é nesse caso uma necessidade, seja ela comercial, seja ela do ponto de vista do custo-benefício. Então, assim, quero sair do aluguel. Aí já é questão de ter economia. Eu quero abrir o meu escritório. E aí, nesse caso, quando existem alguns pontos que vai ser um misto de necessidade e de desejo. Desejo, nesse caso aí, seria mais quando se trata, por exemplo, da questão do sonho. O sonho da minha casa própria, o sonho, digamos assim, minha sala decorada do jeito que eu quero, do jeito que eu vi na novela, do jeito que eu vi no filme, quando eu viajei, enfim. E aí, nesse caso também, está envolvida a questão da personalidade, do cliente pegar e dizer assim, não, eu quero um cantinho do meu jeito, eu quero que você projete um negócio assim, assim, assado. Que aí, na maioria das vezes, quando eu estou discutindo com um projeto cliente, a gente sempre fica mandando referência, discutindo as referências e as opções. E tem a questão da identidade, né? Que tanto do fato do cliente, dele se identificar com aquele espaço, daquele jeito que ele pediu, como também do arquiteto trabalhar isso, não só apenas para atender aquele anseio do cliente, mas como também para a gente dar uma cara diferenciada no espaço, para não ficar apenas mais uma sala, mais uma casa, como tantos outros que já existem por aí. E aí o que é que acontece? Tudo, eu acredito que na área comercial existe tipo uma metodologia para ser desenvolvido, seja da parte, digamos assim, de fazer uma pesquisa de campo, de um projeto arquitetônico, de um levantamento de uma construção, tudo isso aí tem umas etapas. E aí eu preparei aqui um resumo, tentar resumir aqui, de como é a metodologia, pelo menos aqui eu utilizo para o desenvolvimento de um projeto. Então, nesse caso aí eu já iniciei falando que tem a questão do primeiro contato com o cliente, que aí nesse caso, na maioria das vezes, ou o cliente tem essa abordagem que a gente tem discutido, ou às vezes o cliente mesmo chega, me procura, ou por telefone, ou digamos assim, o WhatsApp, e a gente marca de ter o primeiro contato para eu fazer a identificação no caso da necessidade, e a identificação dessa necessidade associada à questão do desejo. Então, eu identifico, quando a gente tem esse primeiro contato aí, é anotado, por exemplo, a questão da lista de necessidade do cliente. Essa lista de necessidade, em alguns locais, vai ter o termo de briefing, que é justamente a lista de cômodos, a lista de exigências que o cliente tem, ele vai exigir para você desenvolver no projeto. E aí, o que é que acontece? Nessa lista aí, diferente da questão da dinâmica, não é apenas você listar a quantidade de ambientes que vai ter na casa. Você tem que entender exatamente como vai se dar a relação entre esses ambientes. Você tem que entender também como vai ser a análise das condicionantes ambientais naturais, que é em relação à questão sol, chuva, terreno, a topografia, o espaço disponível. Então, e tem a questão também da expectativa do cliente em relação ao que, de fato, ele espera daquela obra, seja construção ou seja reforma. Então, de um modo geral, eu costumo dizer que, tipo assim, na verdade, a gente trabalha um misto entre necessidade e desejo. A questão é que, tipo assim, o projeto vai ter um que vai prevalecer mais do que o outro. Mas, de fato, todo o projeto, pelo menos os que eu trabalho, eu desenvolvo
desenvolvendo em cima da necessidade e do desejo do cliente. Um mais do que o outro. Vai ter cliente que vai trabalhar muito mais a parte decorativa, a parte, digamos assim, emocional, enquanto vai ter aquele cliente que ele vai ter digamos assim, uma postura mais racional. Eu estou aqui, eu quero resolver esse negócio aqui e estou focado em gastar o mínimo possível. Então, identificar isso logo de cara é digamos assim, o primeiro passo para que você consiga desenvolver um projeto que de fato vá atender o cliente. Porque se o cliente chega para você e diz assim, ó, eu tenho um espaço, eu quero construir, quero reformar, enfim, mas eu estou com um recurso um pouco limitado. Então, de que adianta eu pegar e focar no desejo do cara, se ele já deixou claro que, tipo assim, o capital para aquilo ali está limitado? Então, em primeiro lugar, tem que vir a questão da necessidade. Só que independente da questão do cliente, eu sempre tento trabalhar as duas situações, digamos assim, as duas linhas de projeto. Eu tento sempre buscar desenvolver algo que atenda à necessidade dele, mas que também tem uma pegada voltada para a parte de decoração e tudo mais, para que não fique apenas um ambiente econômico, mas fique um ambiente bonito e que no final ele, tipo assim, ele sinta aquela realização, que é o que quando o cliente procura a gente pelo desejo, ele espera que aquilo ali transmita para ele. Então, assim, quando a gente identifica isso, identificar no caso qual é a necessidade, a gente começa a discutir de fato o briefing, a lista de necessidade do cliente. E uma coisa que é muito importante digamos assim, nesse contato com o cliente é a gente buscar, digamos assim, puxar o máximo de informações do cliente em relação a saber como é a vida daquela pessoa, como é a vida dele, como é a vida da família dele, dos amigos dele, quais são os atos, você de fato identificar o perfil daquela pessoa. Então, feito por exemplo, eu tenho, vamos dar por exemplo aqui, e de fato eu tô negociando desenvolver um projeto para um casal de professores. Então, esse casal de professores, até então a gente teve pouco contato, mas subtende de fato que eles vão querer um espaço, por exemplo, para eles desenvolver as atividades extracurricular, de montar as aulas, o cronograma de aulas e tudo mais. Então, um projeto desse, por exemplo, eu preciso ver a questão da necessidade, que foi uma coisa que eles deixaram claro na primeira reunião, mas de fato eu também preciso trabalhar na questão do bem-estar e entender como é a rotina deles, para que eu consiga trazer e trabalhar isso um pouco também dentro do espaço deles. Então, pensar num espaço de leitura, num espaço que eles possam guardar uma enciclopédia, que geralmente a maioria dos professores tem isso em casa. Então, eles chegaram para mim focando na necessidade, mas ao mesmo tempo eu também trabalho a parte do desejo, porque eu tenho certeza que o professor, de fato, ele vai querer aquele espaço ali. Então, acaba meio que, tipo assim, você sabendo o ponto que você tem que trabalhar, e esses outros pontos aí acaba sendo um extra, que isso para o cliente, no final das contas, vai ser uma coisa muito boa, porque se ele conseguiu ter a sua necessidade atendida e o profissional foi além disso, para ele vai estar nas nuvens. E aí, tipo assim, você identificando também essa questão de identificar o perfil da pessoa, o trabalho, os hábitos, porque, por exemplo, digamos que a pessoa ela passa o tempo, praticamente o dia inteiro fora, e aí essa pessoa só chega em casa à noite. Então, nesse caso aí, eu tenho que desenvolver um projeto de uma casa que seja confortável, que seja acolhedora, para quando ele chegar em casa, aquele espaço ser o refúgio dele. Então, já, por exemplo, eu tenho uma pessoa que, por exemplo, vive em casa. Então, nesse caso aí, outro exemplo também, um projeto para um cliente que costuma receber muitas visitas em casa, que dá festa e tudo mais. Então, cada cliente, às vezes você pode chegar, digamos assim, com dois clientes que têm o mesmo terreno, digamos assim, praticamente a mesma lista de ambientes, o mesmo briefing, porém, cada cliente tem um perfil diferente, cada perfil ele demanda uma atenção específica. Então, cada projeto vai ser desenvolvido de uma maneira diferente. Eu não posso pegar e, digamos assim, apenas conforme a dinâmica que a gente fez, desenvolver um único projeto
e tipo assim, replicar. Desse jeito, pode ser que algumas pessoas trabalhem dessa forma, mas eu gosto de, digamos assim, ir além, de desenvolver realmente aquilo que atenda à necessidade e que, na maioria das vezes, se possível, eu consiga ir além da necessidade. Eu costumo, às vezes, até brincar, de uma maneira bem resumida, para dizer para algum cliente, que quando o cliente chega para um arquiteto dizendo, olha, eu tenho uma obra para fazer e eu tenho um valor X para gastar naquela obra. Aí eu até comentei com alguns colegas meus que tipo, a obrigação do arquiteto é ou mostrar que dá para você desenvolver exatamente o que o cliente pediu e gastar menos do que aquele valor X, ou você pegar aquele valor X e fazer muito além do que o cliente esperava que aquele valor desse para ser desenvolvido. Então, eu gosto de trabalhar isso. Então, assim, a partir do momento, voltando à questão da parte do desenvolvimento do projeto, quando a gente tem a questão de identificar qual é o perfil, qual é a necessidade, quais são as listas de ambientes e, enfim, a gente vem no caso aí que no caso são as etapas pré-projetuais do projeto. As etapas pré-projetuais, o próprio nome ele já fala, né, no caso a parte pré. Então ela é uma área que a gente vai digamos assim, é uma etapa que ela é trabalhada antes mesmo do desenvolvimento do projeto, que é justamente essa parte de análise e tudo mais. O briefing e esse primeiro contato com o cliente, essas entrevistas, elas, digamos assim, elas fazem parte dessas etapas pré-projetuais, que é, digamos assim, essa parte de levantamento. Feito esse levantamento, eu venho para a parte do estudo preliminar, que aí ainda na parte das etapas pré-projetuais, a gente tem a parte ainda também de tipo assim, de ir no local de fato e analisar o espaço do cliente, porque acontece muito isso. Às vezes o cliente fala por telefone, a minha medida é tal, mas o que acontece? A gente indo no espaço que vai ser construído, seja um terreno, seja um imóvel e tudo mais, a gente, de fato, o arquiteto, ele analisa todas as condicionantes que vão ser determinantes para o desenvolvimento daquele projeto. Seja ela iluminação natural ou artificial, ventilação, incidência do sol. Então, tudo isso, ele precisa ser levado em consideração durante o desenvolvimento do projeto. Porque, de fato, aí você tem que pegar e desenvolver um projeto que, digamos assim, ele possa ser também sustentável, digamos assim, o que produza o mínimo possível de resíduos e que gere também o mínimo de consumo. Então, uma arquitetura que ela pense na questão da economia, ela não só vai ser benéfica apenas para o bolso do cliente, mas nesse caso aí a gente também tem que pensar na questão da sustentabilidade do meio ambiente. Não porque, digamos assim, é uma coisa que está na moda, se falar isso, meu projeto é desse jeito. Não, porque isso eu não acredito que é uma coisa que é obrigação do arquiteto. Ele mostrar ao cliente o quanto de fato o projeto dele pode ser sustentável. Eu já me deparei com vários projetos que às vezes o cliente chegava e queria construir praticamente colar nas duas laterais, colar para ocupar quase 100% do terreno, e eu convenci o cliente de não fazer isso, de mostrar tipo assim, de trabalhar a questão das ventilações, das entradas de ar e tudo mais, que isso de fato vai proporcionar para ele não só uma economia financeira, mas um bem-estar, que ao longo prazo ele vai ver que tipo, tanto vai ter economia, como ele também vai ter conforto na casa dele. Então, assim, a partir do momento que a gente tem identificado tudo isso, a gente vai para, digamos assim, a parte de projeto mesmo, a gente chega na primeira etapa, que nesse caso aí seria a parte do estudo preliminar. Então, a gente foi no local, conheceu o espaço lá, é feita a parte da metragem, e aí o que acontece? A gente conhecendo de fato o terreno, a gente vai para a parte, digamos assim, burocrática. A gente analisar, por exemplo, leis municipais, plano diretor, que isso aí de fato vai determinar
o projeto, para saber exatamente o que é que a gente pode e o que não pode ser desenvolvido para aquele terreno, para aquela localidade específica. E aí, nesse caso aí, quando a gente começa a desenvolver essa parte de espaço, de fazer o estudo de viabilidade do que de fato pode ser desenvolvido para aquele terreno, a gente começa a trabalhar também uma parte que é muito importante eu acredito que para isso aí todo estudante de arquitetura vai trabalhar isso, que é a parte do partido arquitetônico. Que aí, de fato, essa parte de partido arquitetônico, ele é, digamos assim, um dos carro-chefe para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico, que ele de fato é a cara, é o conceito que vai ser trabalhado do início ao final da obra, que é aquele efeito, aquele, digamos assim, aquele material, aquele ponto que ele vai ser o ponto norteador do projeto, digamos assim, o eixo delineador do projeto. Que aí nesse caso aí, você digamos assim, eu quero fazer uma casa conceito aberto, toda integrada com a natureza. Então, o partido arquitetônico dessa casa vai ser o conceito aberto. Digamos que eu tenho uma casa com um terreno desnível. Então, esse desnível, a gente vai ser desenvolvido o projeto a partir desse terreno. Então, a gente vai ter essa, digamos assim, essa abordagem e como a gente vai trabalhar o terreno, de fato vai ser o partido que vai trabalhar o desenvolvimento desse projeto. Digamos que a gente vai ter um projeto onde a pessoa diga assim, eu quero uma casa clean, moderna, leve, passe que aquela ideia de paz. Então esse vai ser também o conceito, o partido arquitetônico. Então essa primeira fase é justamente a parte da gente analisar e fazer os estudos e começar de fato a testar algumas coisas e alguns, digamos assim, anseios do cliente e algumas listas de necessidade já de fato de projeto. Aí essa parte de estudo é muito mais essa parte, principalmente a parte de, como você falou, a parte de rabisco, que é onde você de fato vai para o papel, nessa fase aí, começa só a rabiscar. De fato eu ainda estou projetando, eu estou só apenas fazendo croquis, aqueles esboços, mas para começar a, digamos assim, de fato, ir estudando o que de fato dá certo, o que não dá, esse ambiente aqui eu posso mover aqui um pouco mais para o lado, esse aqui eu posso interagir com esse outro. Então, é a fase de estudo, o próprio nome já diz, é estudo preliminar. Então, eu estou estudando tudo que pode ser desenvolvido para, de fato, eu começar a desenvolver o projeto. Aí, finalizada essa parte, a gente entra na fase de anteprojeto. Que é a fase de anteprojeto, o próprio nome já diz, é como se fosse tipo assim, aquela parte inicial do projeto, onde de fato eu começo a trabalhar a parte mais técnica, desenvolver digamos assim, uma solução de modo geral do projeto, ainda é uma coisa bem generalizada, a nível, digamos assim, para execução, pelo menos para o cliente começar a entender os tamanhos dos espaços. A sala dele aqui vai ficar tanto por tanto. Então ele começa, digamos assim, nessa fase aí, começar a entender o tamanho, por exemplo, que vai ficar os ambientes, as dimensões. E aí vem a parte da concepção projetual também, que está inclusa nessa parte do anteprojeto, que ela está principalmente nessa parte aí atrelada na questão dos códigos de obra, dos planos diretor, das leis, porque como de fato aqui a gente já está entrando na parte técnica, na etapa anterior eu fiz a análise do que dava para fazer. E no caso, nessa etapa de anteprojeto, de fato eu já começo a trabalhar em cima dessas leis, desses, digamos assim, desses pré-requisitos. Então eu já começo a trabalhar de fato em cima do que aquela lei, digamos assim, aqueles códigos, eles determinam que pode ser trabalhado. E aí, a partir do momento que eu começo a, digamos, trabalhar a planta, eu venho para, digamos assim, uma outra parte do anteprojeto, que é a parte de volumetria. Que aí eu já começo, digamos assim, a entender um pouco de elevações, de trabalhar, por exemplo, uma questão de fachada, digamos assim, de subir, até a palavra não acho que não viria bem ao caso, mas digamos assim, começar a subir o caixote, para de fato o cliente conseguir entender melhor, entender um pouco tridimensionalmente do que seria de fato o projeto dele. Uhum. E aí, principalmente na parte da questão do cliente
passar até aquele, digamos assim, ele conseguir se identificar mais dentro daquele espaço. Ele vê o projeto e ele conseguir se enxergar ali dentro. E aí vem também a parte mais técnica, que são as plantas, com as cotas, que nesse caso as cotas são as medidas, vem os cortes, que são as representações das paredes elevadas e tudo mais. E nesse caso aí a gente tem um pouco do início da parte de algumas especificações, que seriam a gente determinar já para o cliente, por exemplo, a metragem dos ambientes, poder especificar algum acabamento, por exemplo, qual tipo de porta vai ser utilizado, qual tipo de esquadria. Então, nessa fase aí, a gente meio que, tipo assim, já dá um pouco de spoiler do que vem da outra etapa, que é a parte de projeto executivo. E esse aí, no caso aí, é o projeto que, digamos assim, às vezes, digamos, é um divisor de águas para alguns clientes e, ao mesmo tempo, é, às vezes, o pesadelo de alguns profissionais. Só beber uma... Eu vou aproveitar que você está tomando a água, dar boa noite aí para o pessoal que está chegando. Estamos aqui com o arquiteto e urbanista Diego Moraes, pernambucano, mas atuando hoje em Barreiras, oeste da Bahia, região, né, Diego? Com muito trabalho, inclusive, graças a Deus, né? E aí ele está conversando aqui com a gente sobre projeto arquitetônico, as etapas. E eu te ouvindo, né? Eu fiquei assim, pensando, realmente, né? Cada cliente vai ter o seu perfil, né? O projeto, ele precisa ser autêntico, né? Ele precisa ser cada vez... eu acredito que realmente o profissional ele vai ter que buscar essa autenticidade, né? Além da parceria com o cliente, né? Isso, Diego, porque precisa virar uma parceria, né? É uma via de mão dupla. E é muito importante isso, né? Eu acredito que tem aqueles clientes que chegam para você e só dizem assim, olha, eu quero assim, né? E te deixa sozinho, né? E tem aqueles que participam de todas as etapas, tem aqueles que escolhem, né, as etapas que vão querer participar, enfim, né? Mas o principal de tudo é essa relação que precisa ter, né, entre o profissional e o cliente, é a parceria mesmo, é a transparência, né? O cliente ele precisa ser transparente para o profissional e o profissional também, né? Como você falou, eu tenho só X no meu orçamento, né? Isso é muito importante. Tanto o cliente ele tem que ter consciência do que ele quer, né? E entender determinados valores, né? Determinados custos que ele vai ter. Também isso é muito importante. Eu acho bem pertinente você estar aí falando o que acontece, né, nas etapas, porque tem gente que acha que o trabalho do arquiteto é só o final, não é? E não é, gente. Começa bem lá no início de tudo, né? Poxa, vocês correm atrás de um monte de coisa, né? Tem a questão do plano diretor, precisa ser aprovado, enfim. Tem várias etapas que não aparecem no projeto final, né, que é antes. Então, isso tem que ser levado em consideração. E uma coisa que eu também acho super importante é que os estudantes de arquitetura entendam que não vai ser um mar de rosas, né, quando eles saírem da faculdade. Você falou logo no início a importância das suas 3 professoras e o quanto que você colou, né, grudou nelas assim para aprender mais, porque aquilo ali foi teu laboratório, né? E é muito importante para quem está na faculdade ou quem vai entrar fazer com que esse momento seja o seu laboratório, né? Eu sempre falo assim para os alunos, olha, aqui você pode errar, fique à vontade, né, em errar, erre mesmo para aprender. Arranque todas as informações dos professores, né? Faça de tudo para que o que você está vendo lá fora, principalmente no estágio, seja resolvido na faculdade, né? Para não levar dúvidas depois. Porque não tem coisa pior do que quando você inicia no mercado de trabalho e você fica perdido. De repente você está aí com um cliente, né, em potencial, e aí você não consegue resolver uma questão que você não resolveu lá atrás.
se a gente for parar para pensar, né? Não resolveu lá atrás, na faculdade. E às vezes você fica até com vergonha de entrar em contato com o professor, que eu também acho muito importante. A gente tem que ter uma relação muito saudável com os professores, porque eles vão ser a nossa rede de relacionamento no mercado de trabalho. Network. Né? É o network, exatamente. Né? Eles serão nossos parceiros se eles estiverem atuando, né? E serão essa ponte. Né? Então, é muito, muito válido você criar esse ambiente saudável na época da faculdade, né? Tem aluno que fica buscando briga, né? Não vai com a cara do professor e briga até, né? E eu acho isso uma perda, na verdade, né? Você está perdendo aí, né? Então, não é bajular o professor, é você realmente entender que ele vai ser importante para você. Da mesma forma que tem professor que não ajuda muito nesse sentido, né? Não colabora, né? Gosta de dificultar. Então, eu acredito assim, no caso de arquitetura, que a gente vê muita parte da criação, a parte dessa intenção de fazer algo que tenha funcionalidade, que a estética esteja envolvida também, que a preocupação pela sustentabilidade, como você pontuou, né, precisa também estar ali, né? Tudo isso precisa ser aprendido dentro da faculdade, no curso. E aí, se o professor não consegue transmitir isso para o aluno ele não vai sair um profissional preparado. Claro que o aluno também ele tem que correr atrás, né? Mas é o papel do professor tá ali orientando, tá ali junto, né? Pode dificultar? Pode, mas no sentido de orientar, de fazer com que o aluno cresça, né? E eu acho assim, a forma como você explicou aí, né, a metodologia, e ainda tem mais para você passar para a gente, né, é muito importante porque mostra cada etapa tem a sua tem um porquê de existir, né? Cada etapa tem um porquê de existir, tem um sentido, né? Então é bem minuciosa mesmo, né? Essa questão de se buscar levar para o cliente, né, o sonho, né, fazer com que o cliente realize o sonho, né, que supere, né? Na verdade, o que você está aí dizendo é o seguinte: eu quero que as expectativas sejam superadas, né? Que, tipo assim, nossa, eu estava esperando uma coisa e você conseguiu, né? Além de me trazer o que eu queria, trazer algo a mais, né? Porque aí é o teu talento. Esse é o seu diferencial no mercado, né? É você trazer o algo a mais. Então, poxa, como é o projeto do Diego? O projeto do Diego é assim, né? Do Diego Moraes. Então, é o teu talento, é o teu diferencial. Isso é válido para todos os profissionais de todas as áreas. Então, lá no início que eu te perguntei, né? O que fez você escolher arquitetura? E a gente percebe, né, o brilho nos seus olhos, né? É o talento, é o dom, é o amar, né? Você ama estar nesse mundo da arquitetura. E isso ajuda demais para nós que somos clientes. Na hora que a gente busca o seu trabalho, a gente vai ter um resultado muito além das nossas expectativas, né? Porque você mostra ali não apenas um contrato assinado entre você e o cliente, né? Você está mostrando algo a mais. É um filho. Como é? É um filho. É um filho, com certeza. Né? Então você vai ter todo o cuidado, você vai ter todo uma preocupação, né? De não, até você falou lá atrás, né? De não falhar, né? Claro que erra aqui e tal, mas sempre procurando ajustar, sempre procurando resolver, né? Rejane está aqui falando. Em cada área, né? Em cada área, exatamente, tem o seu toque, tem a sua peculiaridade, né?
E aí, Diego, para você continuar, você falou do partido, né? Que a gente parou aí, Hum. né? Que você foi tomar uma aguinha. A questão do partido, né? Que é quando realmente a coisa começa a sair um pouquinho, né? Do papel. Você falou da questão ah, do cliente querer algo mais orgânico, né? Mais assim, com contato com a natureza, né? A casa mais aberta e tal. Outros preferem de um jeito. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Ah, já chegou assim cliente que querendo algo igual ao de um amigo? Olha, Ó, eu quero. Não vamos falar assim projeto de casa, né? Vamos falar assim no ambiente. Gostou do que você propôs, né? E eu quero igualzinho, sem tirar nem pôr, né? Você já teve uma situação assim? eu já tive situações um pouco parecidas, tanto dessa Uhum. fase assim, tipo assim, ó, eu gostei de algo que tu fez num projeto assim de um outro cliente, como também já tem aqueles casos do cliente chegar e vir, por exemplo, com imagem da internet ou com imagem de Sim. revista e dizer, ó, eu quero exatamente dessa maneira. Teve um caso, por exemplo, de um cliente que ele tinha um terreno que o espaço lá dele, ele tinha um terreno 7 por 35. Até hoje eu me lembro disso aí. Hum. E ele viu ele se apaixonou por um projeto de uma casa, sendo que era tipo assim, uma mansão, acho que na Califórnia, que Sim. tipo assim, era nesses, eu acredito que devia ser um condomínio ou uma dessas chácaras, que a casa era toda solta. A casa acho que tinha uns 15 a 20 metros de largura, conceito aberto para integração com todo o bosque que tinha em volta. Aí ele disse, Ah, cara, eu quero exatamente desse jeito. Aí eu digo, meu Deus do céu, e agora? O que, é que eu vou fazer? Então, assim, quando tem a questão da referência, que o cliente já chega para a gente com uma referência já pré-determinada, o que é que a gente faz? A gente meio que, tipo assim, a gente coloca, como é que eu, dentro de um funil, então a gente tenta, digamos assim, processar aquilo ali para que, digamos assim, a gente consiga extrair exatamente o melhor e adequar aquilo para a necessidade do cliente, porque uma coisa que a gente vai falar é principalmente pensar na questão da realidade do cliente. A gente tem que trabalhar a questão do sonho, dos anseios, do desejo, mas a gente também tem que ter muito pé no chão, porque não adianta de nada a gente especificar algo e lá na frente, digamos assim, faltar de modo bem simples. A gente pensar em algo ousado demais e lá na frente faltar dinheiro para fazer com que aquilo saia do papel. Eu uhum. conheço, eu conheço caso de cliente que, assim, meio que tipo assim, se empolgou demais e a obra acabou parando no meio do caminho. E isso não é uma coisa nem um pouco legal, porque o que é que acontece? O cliente vai se frustrar, uma obra inacabada, ela vai ficar sujeita a intempéries. Uma coisa que eu vejo demais aí, e eu fico agoniado quando eu vejo isso, é feito, por exemplo, aquele pessoal que vai construir um prédio, ele pensa a médio e a longo prazo, da questão das ampliações de batelagem e tudo mais, mas deixa as pontas de ferro expostas. Aquilo ali tá exposto a sol, chuva, o ferro vai oxidar e vai ter infiltração. Já teve uma situação de um caso lá em Pernambuco, que quando eu fui analisar lá, eu falei pro cara, eu digo, ó, velho, infelizmente não tem como a gente fazer a construção do jeito que você quer. Porque essa laje aí, ela passou tanto tempo exposta a sol e chuva, que a ferragem que ficou exposta oxidou, deu infiltração e parte da laje teve que ser condenada. Então acabou inviabilizando o que ele iria fazer. Eu fui desenvolver um outro projeto, e esse é recente aqui em Barreiras, que a laje, o cliente queria bater uma laje lá em cima e tudo mais. Só que quando a gente de fato foi fazer a análise lá, a gente viu que a estrutura ela não suportava aquela carga. Então a gente teve que adequar o projeto à realidade do cliente, porque o cliente, no caso, a ideia dele era fazer meio que tipo assim, garagem embaixo,
o pavimento todo, praticamente quase todo, garagem e a casa no primeiro andar. E no final a gente teve que inverter. Quer dizer, inverter não, né? Que a gente não jogou a garagem para cima. A gente fez, no caso, a garagem à parte e ficou a parte da residência realmente no térreo. E em cima a gente trabalhou tipo uma área de lazer. A gente fez como se fosse, jogou lá para cima, lavanderia, fez uma área gourmet, um espaço com redário, um chuveirão, uma área de churrasqueira, mesa e tudo mais. Mas a gente teve que fazer uma intervenção se adequar à realidade para de fato fazer algo que ele conseguisse executar. Então a gente buscou alternativas que de fato viabilizasse o projeto dele. Aí só rapidinho, voltando um ponto aí que você falou, e eu fiquei doido para dar uma cutucada, que foi ainda na parte dos professores. Que uma coisa que, tipo assim, eu cheguei a me deparar com essa situação na faculdade, e até hoje eu vejo colegas relatando que já passaram por isso, e que eu tenho certeza que muita gente também vai passar. Que é aquela questão quando você falou que o professor, a função dele é orientar. O professor está ali na faculdade para ele passar um pouco do conhecimento dele. Como eu tinha falado no início da live, a questão de trabalhar a metodologia. Então o professor ele vai passar uma metodologia de trabalho que o aluno ele vai tentar absorver o máximo isso e entender como de fato aquilo ali ele vai levar para a vida dele. Então, o que às vezes acaba acontecendo é quando o professor, ao invés de orientar, ele quer meio que, tipo assim, mandar no processo de criação do estudante. Isso aí é um ponto que eu acho que, tipo assim, um ponto muito chato que eu espero que algum professor que assista essa aula, ele repense isso. Porque o que é que acontece? O aluno está ali na faculdade, como eu falei, na minha época, ali é o momento dele criar, dele usar, dele se arriscar, porque o mercado ele não tolera erros. E assim, de fato, como eu falei e repito, eu já cometi erros, já depois de formado. E assim, é chato. Então, qual é, digamos assim, a coisa a se fazer? É você reconhecer quando comete aquele erro e tentar contornar a situação. Vai ter situação que vai ser fácil de contornar, vai ter situação que vai ser um pouco mais delicada. Então, assim, de fato, essa parte de criação, ela não, eu acredito que ela precisa muito que o professor ele tenha essa visão de tipo assim, de deixar o aluno livre para ele criar, para ele, digamos assim, para ele se arriscar, porque o que é que acontece? A gente tem um velho ditado que a gente aprende com os erros. Então, o estudante, se ele fizer um projeto logo de cara e ele acertar, ótimo. Como também, de fato, se ele errar, ele vai tirar algum proveito, ele vai absorver algo daquilo. Sim. Então, tanto que até quando eu fui desenvolver o meu TCC na faculdade, alguns professores, eles orientavam a questão, digamos assim, a metodologia na faculdade, quando a gente ia desenvolver um projeto, é fazer 3 estudos de caso para a gente utilizar eles como base. E às vezes os professores até recomendavam, pegue uns 2 top, bom, e pegue um ruim. Porque esses 2 bons vão exatamente lhe dizer o que é que você tem que fazer e o ruim vai lhe dizer o que você tem que evitar. Então, às vezes, algumas experiências, algumas frustrações que sejam do estudante e não imposta pelo professor, elas são importantes também para a formação, tanto, digamos assim, do perfil profissional, como também do caráter daquela pessoa e vai, digamos assim, determinar que profissional de fato ele vai ser. Então, essa pessoa, quando ele aprender a já lidar com as frustrações da faculdade, quando ele estiver formado, ele não vai desesperar, largar as coisas e vai dizer, não quero mais isso para a minha vida. Então, de fato, eu acho que é importante Diego, demais. eu vou te interromper aqui, porque a gente só tem 1 minutinho. E aí eu não sei... Já! Eu não sei se a gente abre outra, assim, só pra gente... Em seguida. E aí, pessoal? Eu abro outra... O que é que vocês acham? Porque faltam alguns... Já está aqui me falando 27, 26 segundos. Eu vou abrir outra para a gente
concluir. Tá certo? Pronto, pode ser. Viu, gente? Eu vou abrir outra. E aí vocês entrem. Ó, Rejane. Rejane tá gostando. Eu também tô gostando da participação dela. Espera aí que eu vou deixar salva. Aí eu vou ter que deixar salva e depois abrir, tá certo, gente? Vocês Uhum. esperem, viu?